Oi, pessoal, meu nome é Indra Severo, eu sou aluno de Negócios Internacionais aqui da FAI. Neste vídeo, como parte da nota de Geoeconomia, da nossa disciplina aqui da graduação, a gente convidou uma pessoa muito especial, um profissional da área de Negócios Internacionais. E durante a nossa conversa com o professor, né, com os vários países que foi apresentado, uma nação em específico chamou muita atenção da nossa equipe. O grupo é composto por mim, Andrew, pelo Gustavo Lara e também pelo Felipe Hoffner. O país que nós estamos falando é a Federação Russa. Para isso, nós convidamos hoje, para participar desse episódio, o senhor Assef Said, que é cônsul honorário da Federação Russa aqui em Curitiba. Nos próximos minutos, a gente vai ter uma conversa sobre o país e aprender mais sobre essa grande nação. O cônsul é formado em economia e em ciências sociais, também tem especialização em várias áreas como administração estratégica, marketing global, gestão e também tem mestrado na área de gestão ambiental. É também cidadão honorário da nossa cidade, aqui de Curitiba, e também recebeu uma medalha e uma honraria da Polícia Militar aqui do nosso estado. Senhora Sef, muito bem-vindo à FAI. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal. Bom, primeiramente eu novamente queria agradecer a oportunidade. Para mim é uma grande honra estar numa instituição como a FAI, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, formadora de grandes profissionais. Tenho aqui grandes professores que são meus amigos, certo? Inclusive um também que é diplomata, que é cônsul. Então, para mim é uma felicidade estar aqui, uma escola formadora de opinião. Então, agradeço em nome do Consulado da Rússia em Curitiba, do Consulado Honorário da Rússia em Curitiba, do Consulado Geral da Rússia em São Paulo e da nossa Embaixada em Brasília. Muito obrigado, senhora Sef. Senhora Sef, poderia me contar como que surgiu essa relação entre Brasil e Rússia? Em que momento que as nossas nações se encontram na linha da história? Essa relação é muito importante, vem de muitos anos. O Brasil e a Rússia já têm relação diplomática há vários anos e mantém uma relação fantástica. Tanto é que passaram tantas crises, tantos problemas, né? E nós superamos elas com tanta habilidade assim. Então, os nossos governantes, né, souberam tratar os assuntos, certo, de uma forma assim muito diplomática. E a gente mantém essa relação de uma forma muito saudável, muito positiva. E eu gosto muito que a gente tem várias semelhanças, tanto na forma cultural, da forma de ser um país grande, de ter vários povos de regiões que são diferentes, mas vivem dentro de um país. Como que você vê essa parte de relação cultural entre os nossos países? É alguma similaridade que você identifica assim? Que essa é uma parte que me chama muito a atenção, a parte de cultura. São culturas um pouco diferentes, mas o que fica assim, o que chama mais atenção, principalmente nós brasileiros, é a questão do nosso calor, do nosso afeto. O povo brasileiro é um povo muito carinhoso, certo? Muito assim próximo das pessoas. O russo é um pouco assim, a princípio um pouco fechado, mas depois que ele cria uma relação com você, ele é igual ao brasileiro. Ele tem a mesma paixão, o mesmo carinho. A relação cultural com o Brasil é uma relação fantástica. Então você veja bem, nós temos aí a história do Balé Bolshoi, aqui em Joinville. Então nós temos uma relação cultural e são feitos vários eventos, principalmente pelo Consulado Geral da Rússia em São Paulo, a nossa embaixada. Então essa relação cultural, ela existe, ela é uma relação sim, muito forte e tende a cada vez mais se ampliar. Eu vejo que uma parte que, quando a gente começa a pesquisar mais sobre a Federação Russa, é inevitável você acabar pesquisando e ver a beleza, né, de Moscou, a beleza das edificações centenárias e da importância que isso tem para o país. Como que você vê assim a parte de turismo, assim, as cidades que são essenciais para visitar, os museus, os castelos, que essa é uma beleza que para mim chama muita atenção. Sim, a Rússia é fantástica, tem uma beleza, certo? Fenomenal, assim como o Brasil também tem. O Brasil é um país com belezas naturais fantásticas, né? Então, principalmente
eu sempre falo, Foz do Iguaçu, né? É um ponto turístico, com certeza, talvez seja o segundo ponto turístico mais importante do Brasil, e onde os russos adoram vir. Uma curiosidade dos russos que vêm ao Brasil, que muita gente não sabe. Os russos adoram fazer certo turismo dirigindo. Opa. Então eles vêm, vamos supor, chegam em São Paulo, eles alugam um carro, ou chegam a Brasília, em qualquer lugar, eles adoram percorrer o Brasil, porque eles acham exuberante o Brasil, a beleza natural do Brasil. Quando eles chegam a Foz do Iguaçu, todos eles comentam comigo o quanto eles ficam perplexos com tamanha beleza. Com relação à Rússia, assim, né? Claro, também tem a sua beleza fantástica. Então nós temos aí um São Petersburgo, um museu, certo? Nós temos Kazan, nós temos Kamchatka, nós temos Moscou. Então é uma cultura diferente. São, assim, sabe, uma história diferente, edificações diferentes. Isso chama muita atenção. Então, claro, fica aqui o convite para as pessoas visitarem mais Moscou. E eu acho que sim, é necessário um intercâmbio maior na questão de turismo, na questão, assim, sabe, de incrementar mais as coisas. E principalmente também, assim, o que a gente vê é que nós precisamos incrementar um pouco mais a questão de intercâmbio, certo? Nessa parte de cultura, de turismo, de negócios. Cônsul, conectando com uma palavra que você falou, que é a parte de intercâmbio, e isso nos chama muito a atenção, que possibilidades você vê da parte de intercâmbio entre as nossas nações, de intercâmbio de trabalho, de intercâmbio de estudo, muito também para a parte de educação executiva nas várias áreas que a Rússia lidera, né, várias iniciativas dentro desse mercado. Ah, isso é muito bom. Nós temos, sim, muitos intercâmbios. Então, nós temos uma escola que chama Troika de Idiomas. E ela tem desde cursos gratuitos do idioma russo até intercâmbio. Então, todo ano é aberto publicamente vagas para intercâmbio internacional. Isso é fantástico. Então, são oportunidades que existem, né? E que nós podemos explorar um pouco mais através da FAI. Quem sabe uma parceria, certo? Assinar um termo de parceria para que nós possamos fazer o envio e o recebimento de alunos, troca de ideias, principalmente hoje com a internet, com tudo que tem, né? Certo? Fazer algum seminário internacional pode ser através, até pela própria internet. Que legal. Mas nós temos, sim, esse intercâmbio cultural, temos esse intercâmbio, certo? Através de estudantes, de idiomas. Aprender sobre um outro continente, né? Porque quando a gente vê essa parte da Rússia, da relevância que ela tem na região onde ela fica, e você conseguir ver de uma outra visão o mundo é realmente uma forma transformadora. Legal. Porque a Rússia tem essa tipicidade, né? Ela pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia, né? Exatamente. Então são culturas, né? São culturas totalmente diferentes e que para nós aqui é um pouco estranho ainda. Muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm ainda, sabe, ainda não teve essa oportunidade. E assim, com esse intercâmbio, com essas algumas, vamos supor assim, audiências online, poderiam trocar essa sinergia, né? Vocês são Legal. jovens e têm essa possibilidade. Isso é fantástico. A gente tem visto muito, e antes de iniciar a nossa conversa que a gente estava comentando com o senhor, sobre a pujança do BRICS, né? Sobre a nossa conexão entre esses países e a força que a gente tem de, tanto economicamente quanto força de se unir e trabalhar para melhorar os nossos países. Como que você vê essa interação e a importância dessa organização para o contexto atual, mas também como formação de novos negócios, de novas parcerias para o mundo atual que nós estamos hoje? O BRICS é um organismo fantástico, irreversível, e tende-se a cada vez mais se ampliar. Veja bem, nesse contexto que nós temos aqui de tragédia do Rio Grande do Sul, o Banco do BRICS disponibilizou 1 bilhão e 100 milhões de dólares para o Rio Grande do Sul, para a sua reforma de infraestrutura, de todas as suas necessidades. Afora isso, o BRICS é um organismo que representa quantos por cento do mundo, da população do mundo. O que o BRICS deseja e que vai chegar lá um dia é que o mundo seja multipolar,
que os países tenham a sua autonomia de negociar com suas próprias moedas. E é isso que eles vão chegar algum dia, claro, certo? Estão começando um estudo. Isso vai demorar alguns anos ainda. Mas assim, o BRICS é um organismo importantíssimo no mundo e fundamental. O mundo precisa pensar de uma forma multipolar e ter organismos que pensam diferentes, certo? Nós precisamos deixar de pensar, certo, em uma só doutrina no mundo. O mundo não pode mais continuar assim. E é assim que o BRICS vem. O BRICS vem com essa nova filosofia. Eu gostei do que o senhor falou da parte multipolar, né? Vejo que, por exemplo, nós, da nossa graduação, tanto de negócios quanto relações internacionais, o detalhe, né, é da gente saber conversar com diferentes nações, com diferentes realidades e contextos econômicos. Que dicas, assim, o senhor poderia nos dar, tanto para quem está se tornando um internacionalista quanto um negociador internacional, para poder avançar, para ter mais resiliência dentro desse contexto atual? Antes da nossa entrevista, nós estávamos conversando informalmente. Para qualquer estudante, para qualquer profissional, é fundamental que ele saiba a história do mundo. Antes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Como é que o mundo chegou ao que está hoje? Como é que tem essa doutrina? Por que nós temos essa economia? Por que nós estamos engessados? Por que o nosso presidente Vladimir Putin, certo, defende a multipolaridade? Então nós acreditamos que se o Brasil quer exportar para a China, certo, por que ela tem que comprar primeiro dólar para depois chegar em yuan? Por que ele não pode fazer a sua negociação direta? Então, é importante que vocês, que são estudantes, saibam a história da economia do mundo. Como é que nós chegamos no dia de hoje e como é que o mundo está mudando? Qual a relevância que os países têm hoje? A China, por exemplo. Né? Qual a relevância que o Brasil... Por exemplo, 2/3 do nosso PIB hoje é da China. E muitas vezes, às vezes, as pessoas, né, criticam, a China é comunista, a China é isso, aquilo, aquilo. Só que esquecem de pensar que o agronegócio brasileiro está baseado na China. O agronegócio do Brasil depende dos fertilizantes da Rússia. Certo? Boa parte hoje, 10% do que o Brasil não tem de combustível, vem da Rússia. Então, todos precisam de todos. Não existe um país que seja soberano. Todos os países precisam de, certo? Essa sinergia tem que existir. Nenhum país é soberano no mundo. E é isso que a Rússia defende, certo? Que todos precisam de todos. O Brasil é uma potência, são 230 milhões de habitantes. É o maior país da América Latina. Tem um significado fundamental no mundo. Eu vejo como o BRICS, né, voltando na pergunta anterior, conectando com o que o senhor falou, da força de trabalho, dos esforços que nós temos que fazer juntos e principalmente de ajudar um parceiro ou outro. Então, durante a pandemia, né, muito do que aconteceu, né, e eu estava estudando, pesquisando mais sobre, e novamente um comentário, né, que a gente vê tudo em relação ao Ocidente. Eu tive experiência de conversar com duas pessoas da Rússia e eles trabalham na área de negócios internacionais, e eles comentaram sobre como é que estava funcionando esse processo de a Rússia ajudar o Brasil fornecendo fertilizantes. Então, eu vejo que essa parte é muito relevante de um ajudar o outro, de fazer parcerias, de pensar a longo prazo, e eu vejo o BRICS como fator assim fundamental. E muito do que o senhor comentou da China, concordo muito da parte do nosso parceiro. Então, a gente depende muito. A China está no nosso porto, está nos carros que a gente usa, os produtos que a gente usa. Então, da gente saber viver com isso, de a gente saber trabalhar com isso e gerar prosperidade com isso. Então, eu concordo muito com Nós temos que ter uma mente aberta. Saber que o mundo está passando por uma mudança muito grande. E vocês, que são estudantes, que são as pessoas que vão administrar o nosso futuro, a nossa economia, os nossos negócios, vocês têm que ter uma percepção de que o mundo nunca mais será o mesmo.
Existe uma quebra de um paradigma há 2, 3 anos atrás. O mundo nunca mais será o mesmo. E nós temos que estar com a mente aberta para que para coisas novas e para um mundo multipolar. É isso que nós precisamos, certo? E vocês que são, certo, esses futuros administradores, saberem de que existe um mundo lá fora de oportunidades, certo? E vocês precisam estar abertos para isso. O BRICS é um importante mecanismo e é irreversível esse processo. Mesma coisa que a gente fala, por exemplo, eu tenho uma grande admiração pela República Democrática Popular da China. Então, o que acontece? É uma pujança, é um país fantástico e nós aqui, certo, somos grandes parceiros dele. Assim como somos grandes parceiros da Rússia. A Rússia tem uma grande parceria conosco, certo? Então, você veja bem, o Brasil, na época da pandemia, precisava dos fertilizantes. Se o Brasil aderisse às sanções, como é que ele ia fazer? Então o Brasil soube administrar com muita assim, maestria, certo? Com muita diplomacia, toda aquela situação, e a Rússia continuou fornecendo os fertilizantes e continua vendendo, certo? O diesel tão importante para o Brasil para suprir a necessidade que o Brasil tem. Senhor Cônsul, nós estávamos comentando antes sobre a jornada da diplomacia, da jornada das responsabilidades como cônsul. Você poderia, por favor, contar para a gente como é que funciona esse procedimento para você se tornar efetivamente um cônsul e hoje representando a Federação Russa aqui na cidade de Curitiba? Como é que funciona esse processo e exatamente o que você e a sua equipe, quais são os esforços que vocês fazem aqui em Curitiba, das atividades, da parte de trabalho como cônsul, assim? Poderia compartilhar com a gente? Vamos lá então. É uma história assim muito legal, porque eu conheci um embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akapov, e também o chefe do escritório da representação comercial da Rússia no Brasil, Ivan Shaitkov. E naquela oportunidade nós fizemos uma amizade e começou daí, certo? Todo esse contato. É um processo um pouco demorado para você ser cônsul, ser convidado a ser cônsul honorário. Então, foi feito um convite que passa primeiro, claro, por uma diligência sobre a sua pessoa, para saber quem é você, certo? E você tem que encaminhar inúmeros documentos, certidões comprobatórias da sua índole, da sua idoneidade, da sua trajetória profissional e pessoal. Isso vai, no caso foi para a Rússia, para Moscou, para o Ministério das Relações Exteriores, que faz todo o seu trâmite através do serviço de inteligência do governo. E aí sim, depois de todo aferido, certo, é feito o convite formalmente. Depois de aprovado pelo governo da Rússia e chancelado pelo governo brasileiro, é que você é nomeado efetivamente cônsul honorário daquele país aqui no estado do Paraná. Eu me sinto muito honrado, certo? E eu agradeço muito ao Sergei Akapov, certo, por todo esse convite, pelo atual embaixador também, por ter referendado e estar à frente aqui a Curitiba. Que legal. E hoje, aqui em Curitiba, você e a sua equipe, junto à embaixada, quais são os esforços que vocês desenvolvem aqui? Acredito eu, você comentou com a gente sobre a parte de intercâmbio, a parte de negócios. Como é que funciona essa parte que você trabalha aqui Principalmente o hoje? consulado honorário da Rússia em Curitiba tem um papel fundamental na questão da divulgação da nossa cultura, dos negócios, das relações, certo, governamentais. Então, tudo que envolve o governo do Estado do Paraná, a Prefeitura de Curitiba, cidades do Estado do Paraná, os interesses dos cidadãos, tanto brasileiros que queiram algum negócio com a Rússia, tanto dos cidadãos russos que estão aqui no Estado do Paraná e que necessitam de apoio, esse que é o papel do consulado honorário. Fazer essa relação, fazer esse link, certo? E encaminhar, primeiramente, para o Consulado Geral da Rússia em São Paulo, onde eu estou subordinado diretamente, certo? Ou a Embaixada da Rússia, certo? Mas, primeiramente, eu encaminho tudo para a Embaixada, para o Consulado Geral da Rússia em São Paulo. Senhora Sef, uma coisa que nos intriga muito como estudantes, tanto da FAI, mas acredito que de outras instituições também, é a parte de negociação. De você abordar uma outra nação, abordar uma outra pessoa de uma outra cultura e buscar fazer negócios, buscar criar um relacionamento de longo prazo, ganha-ganha.
Que dicas que o senhor avalia do ponto de vista de como que eu me preparo, se você puder contar uma experiência para a gente que você já teve dentro do mercado, que é algo que eu vejo que na nossa sala a gente comenta diariamente, né, do nosso desejo de viver disso, de buscar cada vez mais novas oportunidades. O mundo hoje cabe dentro da sua mão, né? Dentro do seu celular. Então, a Rússia também está aberta a todo tipo de negociação. Então, nós temos vários encontros promovidos, principalmente pelo nosso Consulado-Geral da Rússia em São Paulo, de empresários, de negócios. Então, nós sempre temos workshops, temos encontro de empresários. A semana passada teve um encontro em São Paulo, promovido pelo Consulado-Geral, está tendo em Brasília também. Então, em matéria de negócios, é muito simples, é muito fácil. Não existe nada de dificuldade. Por exemplo, o russo fala inglês fluentemente. Não tem problema algum com relação a isso. Não existe uma barreira impeditiva. Certo? Nós sabemos que o idioma internacionalmente utilizado é esse, e a Rússia não é resistente a isso. Então, tudo que vocês precisarem, tudo que vocês tiverem interesse em matéria de negócios, tenham a certeza do seguinte: a Rússia está aberta, fala inglês fluentemente, é tranquilo, certo? Nós temos uma gama de produtos que nós temos interesse de vender para o Brasil e temos interesse de comprar muitos produtos do Brasil, assim como já fazemos negócios. A Rússia tem um intercâmbio de negócios muito grande com o Brasil. E a tendência é somente aumentar. E depende de vocês, futuros administradores, futuras pessoas que vão conduzir os nossos negócios, a ampliar isso aí. E nós nos colocamos à disposição, com muita humildade, o Consulado Honorário da Rússia em Curitiba está com muita humildade à disposição de vocês. Se vocês precisarem, vão nos visitar, nos convide a vir aqui a fazer uma conversa, um diálogo, para que nós possamos explorar um pouco mais sobre a nossa visão de mundo multipolar. Na minha visão, talvez essa seja uma das funções mais importantes minha como cônsul honorário da Rússia em Curitiba, essa de divulgar e explicar a nossa visão de mundo multipolar. Num contexto mundial hoje, onde muitas pessoas veem notícias já formadas, é importante que vocês vejam uma nova visão. Não vejam só uma folha, vejam uma floresta como um todo. Parte macro, né? Exatamente. Eu me coloco humildemente à disposição de vocês e, novamente, agradeço imensamente esse convite e essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado, senhora Sef. Eu e meus colegas, a gente gostaria de agradecer, primeiramente, à Embaixada pelo trabalho desenvolvido aqui no Brasil, pelo Consulado de São Paulo e também ao Consulado Honorário aqui em Curitiba. Gostaria de agradecer também ao desafio proposto pelo professor Emerson e também pelo apoio da FAI, em que nos ajudou a fazer esse projeto acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Consul. Eu que agradeço. Obrigado.